Solte a vinheta que o nosso convidado chegou, senhoras e senhores. Programa de hoje, um dos maiores empresários do planeta Terra. O homem ainda é apresentador, cantor e um grande paizão. That's all I do. Ah, não, aí não, ele extrapolou. Charmoso, elegante e refinado. É referência pra muita gente. Você tá demitido. Uma salva de palmas para Roberto Justo. Ó o Justo já. Justo. Ô Justo, lógico que eu não vou deixar de fazer essa pergunta pra você, porque é o seguinte, pô, o Justo é um dos maiores publicitários do Brasil. Não, já foi. Não, mas quem já foi não perdeu a majestade. É isso aí. Não perdeu a majestade. O que você achou dessa campanha da Nike? Porra, nossa senhora. Essa campanha da Nike, você que já fez tanta campanha grande aí. Pode falar a grande verdade, eu nem vi. Você não viu? Da nova camisa da nova camisa, do canário de três pernas. Eu soube da camisa, eu vi a camisa, mas eu não acompanhei a campanha. O que fizeram de errado, na sua opinião? Não falaram que o Brasil, a turma grita vai brasa. Vai brasa em vez de vai Brasil? É isso. É. Espetáculo. Politizou a Nada a ver. aquela história do Brasil com Z, sabe? Aquela história que o gringo gosta, né? Porque teve uma turma da Nike, da diretoria, que falou, e a outra camiseta também pode ter uma mensagem, né? Subliminar ou não. Mas eu acho que o ponto principal é a declaração, né? É legal ele ver a declaração da moça falando sobre o Brasil, ele vai entender o contexto. Tem a moça que fala do Brasil. Mas a designer, ela é uma funcionária. Sem dúvida. Ela é uma funcionária. Mas ela bolou o conceito, porque tem uma funcionária... Quem aprovou. Mas não é só ela. Não, alguém aprovou. Sim, não, alguém aprovou, não é o artista. É uma expressão que eu nunca ouvi ninguém falar vai brasa. Você fala lá em Miami. Tentaram isso e tentaram fazer com que seja que possa pegar, mas... Isso, deram uma forçada. Você fala, vai brasa. Vai brasa, ninguém vai falar isso. Brasa do Erasmo, cara. Brasa amor, brasa. É uma brasa, mora. Vai, bicho. Bem, Roberto. Muito bem. O que você quer? Vai falar o que do... Roberto, eu falei que ele tem uma nova empreitada, como ele falou, a publicidade ele é consagrado. E agora ele está na construção civil. E eu estava trazendo aqui uma informação... Construção industrializada. Industrializada da construção civil no passado. Que é a falta da mão de obra do pedreiro e formar novos pedreiros, né? Como é que funciona a Steel Corp, que é a sua nova empreitada? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Um prazer estar de volta. Eu curto muito vir aqui. Faz muitos anos que eu venho, né? Boa, lógico, Júlio. E é muito legal. Não, e se falar rapidamente, eu acho que o que está por trás disso e o que as pessoas falam muito para mim é o seguinte: eu vou fazer 71 anos mês que vem. E eu já me realizei profissionalmente, já me realizei financeiramente. Para que eu fui procurar sarna para me coçar, né? Mas é porque produzir, fazer acontecer é muito legal. Então eu saí da publicidade 10 anos atrás, resumindo rapidamente, entrei em alguns negócios, entre eles no mercado financeiro. Tem uma Wealth, tem uma empresa de private equity e tal. Você cuida de... Sammy conhece meu parceiro de pickleball. O Sammy deixa a fortuna dele na tua mão. Você deixa a fortuna dele na sua mão, é isso, né? Você cuida de grandes fortunas. Cuida das fortunas. Eu fui o primeiro cliente da nossa Legend, que é a nossa empresa de administração de patrimônio. Grande já, só para o Sammy saber de valores, que ele conhece bem, já estamos com perto de 35 bilhões de reais de ativos sob gestão. E é super o que é muito legal, né? É reconhecido meus sócios que tocam. Eu saí com aquele discurso de que agora eu vou ser meu know-how e meu know-who, né? Que eu conheço gente, tenho experiência. Eu vou ficar no conselho das empresas. Mordi a língua, que eu assumi como CEO de um negócio que eu comecei a enxergar. Gente, construção civil representa 23% do PIB brasileiro. Movimenta 2,3 trilhões de reais dos 10 trilhões de PIB que nós temos. Então, você imagina, Emílio, um mercado desse tamanho, operando nos anos 60. Ele ainda está construindo. Claro que evoluíram alguns processos, mas constrói como se construía nas últimas 50 anos. Tudo evoluiu no mundo, né? Tudo hoje é tecnologia e tal. Por que a construção civil ficou parada? Na China, o cara faz prédio em 60 dias, prédio de 40 andares. Sim. Então, o que acontece com a construção? Que você tem sempre o dobro do preço pelo dobro do tempo. É isso aí. Né? E é uma loucura. E entrar numa obra é uma verdadeira aventura, né? A gente fez uma fábrica no Brasil, outro nos Estados Unidos, que a gente montou, uma fábrica de construção industrializada, ou seja, tudo que a gente consegue fazer off-site, na obra, em ambiente confinado, controlado, é muito mais eficiente. Então a gente consegue entregar uma obra na metade do tempo, a gente consegue fazer, obviamente que tem que ainda fazer on-site, montar coisas, porque no Brasil você não consegue
ainda levar tudo para a obra pronto. Então é complexo, até o nosso sistema viário, tudo é muito complexo. Nos Estados Unidos já dá para levar uma casa 100% pronta da fábrica, aqui você não consegue. Mas a gente está adiantando isso e é muito interessante porque nosso material é muito superior à convencional. Então a gente tem na acústica 50% de vantagem, na térmica a gente é muito mais... Nosso ambiente fica entre 22 e 26 graus, porque nossas paredes elas não absorvem umidade, elas não absorvem o calor, então o ambiente fica sempre muito bom, você gasta muito menos ar-condicionado, não tem patologia, não tem umidade, não tem mofo, não tem trinca. Olha as vantagens, hoje em dia já no mesmo custo. Nosso básico é o light steel frame, que é o aço galvanizado, mas a gente usa todos os outros materiais que já existem e que estão sendo homologados cada vez mais no Brasil para fazer construção muito mais moderna, muito mais eficiente. Então, eu fiquei encantado com esse oceano azul que isso representa, com a oportunidade que tinha por trás disso e montei a Steel Corp, junto com parceria com grandes sócios meus, que eu não sou da construção civil, meu sócio Daniel Gisper, que toca a empresa hoje como presidente executivo, vem da construção civil, 20 e tantos anos de construção. Então as pessoas que estão com a gente são experts nesse assunto de construção industrializada. Esse é o futuro de um ramo gigantesco, importantíssimo, que é a construção. Pra vocês terem uma ideia, que vocês cobrem muito esporte e tal, a gente fez o estádio do Red Bull Bragantino, que é um estádio temporário que o Red Bull precisava fazer enquanto não reforma o Nabi Abichedi, que é o grande estádio lá. E a gente fez em 7 meses um estádio para 13 mil lugares. 100% em Last Frame, primeiro no mundo. E o que vai acontecer? Esse era um terreno da prefeitura que eles usaram lá, uma doação tal, que eles vão devolver quando forem usar o estádio grande. Nós vamos desmontar, tá aí a imagem do estádio, nós vamos desmontar esse estádio e fazer escola, creche, centro médico com material reaproveitável. Se fosse a alvenaria, tem que implodir ou virava um elefante branco. Que vendedor, hein? Que vendedor. De venda do cara é bom. Eu já comprei. Claro, pô. Já vou fazer a sua nova casa. Eu já comprei. Ele vende bem. Ele vende bem, hein? Então esse é o segredo. Esse é o segredo. Não, mas é porque eu acredito, gente. A gente só vende aquilo que a gente acredita. Não tem como, entendeu? Então eu não ia entrar nessa... Eu investi muito dinheiro nesse negócio. O negócio é muito investimento. Fábrica, equipamento. Gente, tem quase 500 funcionários. Uma empresa que só vai ser 3 anos em julho agora. Então, para eu botar em risco um patrimônio, numa fase em que eu estava de vida, onde eu posso já fazer manutenção de capital e não um novo capital, tem que ser muito doido. Ou tem que acreditar demais. Eu prefiro optar pelo acreditar demais. E tem o educacional, que era esse o ponto que eu queria trazer. Porque agora você bateu bem, eu esqueci de comentar. Nós montamos a Steel Academy, que é quase uma universidade para treinar essa mão de obra nova. Sai o pedreiro, entra o montador. A gente só monta, sai a pá para fazer o concreto, etc., entra a parafusadeira. Então, assim, mulher nas obras, porque não tem tanto peso para carregar, obras limpas, não tem entulho, 90%, a obra seca, a gente gasta 5 litros a gente gasta 5 litros contra 500 litros por metro quadrado da obra convencional. 1%. 1% da água. Então, obra seca, não tem sujeira. É outro mundo completamente diferente. Tem outras pessoas fazendo, tem outras empresas, mas é um mercado ainda que vai crescer muito. Tem muita resistência. Você sabe, Emílio, e vocês todos, que quando entra uma coisa nova, quem está no antigo, não, isso não funciona, não, isso é caro, não sei o quê, porque sai da zona de conforto do engenheiro tradicional. Ele não quer se formar na nova tecnologia. Que é o carro elétrico, né? O carro elétrico. Perfeito, e meu sócio usa esse exemplo. Quando a gente vai numa apresentação e fala, por exemplo, carro elétrico, olha a resistência que teve do tradicional para eu cheguei hoje de elétrico aqui, eu só uso elétrico. É uma delícia, pô, não precisa nem abastecer, tem uma autonomia hoje que te dá conforto total e não polui a cidade, tem um monte de vantagem. A mesma coisa, foi resistente, daqui a pouco no mundo não vai ter mais carro a combustão, pode ter certeza, não vai acontecer. E Justus, você que está falando desse novo negócio, do seu investimento, e o empresário para investir aqui no país, como é que você enxerga o investimento empresário que quer e ao mesmo tempo tem muito receio e medo de investir no Brasil? É uma pergunta muito legal e as pessoas, eu dou algumas palestras, eu falo muito com jovens sobre isso, né? Porque, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro que, infelizmente, melhorou um pouco, mas assim, o ambiente para o empresário no Brasil é hostil. Muito. Né? É hostil na carga tributária gigantesca, vocês mesmo estavam falando agora aqui, né? O quanto um salário chega na mão do cara, o quanto custa para empresário empregar hoje em dia. Não, a legislação trabalhista. Cargos sociais, lei trabalhista. Não existe nos Estados Unidos juiz trabalhista. Nos Estados Unidos não tem lei. A lei é o seguinte, é livre negociação entre patrão e empregado. Você faz o que você quiser. Você contrata o cara por um salário anual, que você paga mensalmente, mas o contrato é anual. O cara vai ganhar $100 mil por ano. Pronto, $8 mil por mês. Tá certo, acabou. Vai embora. Ficou. Agora, tem participação em resultados, os caras fazem um monte de coisa legal. Então, assim, e é um mercado que o PIB dos caras é $30 bilhões, o nosso é 2.
Vamos aprender com os caras um pouquinho como faz, onde o governo não atrapalha. Eu tenho uma fábrica lá. Eu vejo como... Claro que as licenças são complexas, porque não pode fazer coisa errada. Lá é tudo, então, para tirar uma licença demora. O cara quer entender o que você vai fazer. Eles vão na sua fábrica ver o que você está fazendo. Eles controlam. Porque o ambiente é um ambiente que funciona. Então lá tem que fazer direito. Não pode fazer besteira. Porém, eles estimulam. Eles financiam, o juro é barato, nós estamos falando de juros de 6%, 7% ao ano, quando é muito caro. Mês, às vezes. Quer dizer, então, o nosso juro é 15 ao mês. O nosso juro real, na verdade, é muito alto, né? É o maior do mundo. É o maior do mundo. Então, assim, é muito difícil empreender num ambiente como esse. Essa é a primeira coisa. Agora, por outro lado, eu acho que para o jovem, por exemplo, comparado com a gente, quando eu comecei a empreender, o volume de informação que você tem hoje na mão, as possibilidades, IA, né? as coisas, oportunidades, você consegue se embasar melhor, você consegue pesquisar melhor, você consegue ter aliado ao seu desafio, muita informação para embasar o teu negócio. Então, assim, é muito mais, talvez é muito difícil, mas você tem um ambiente, talvez, onde você consegue tomar uma decisão mais... Nós íamos muito pelo feeling, e hoje você vai muito mais por dados, que a informação que te está na mão permite você fazer. Agora, é difícil, cara, empreender é difícil, acesso ao capital é complexo, eles não têm... E assim, o foco do jovem hoje, o jovem que se forma, tal, olha muito para o lado da tecnologia, muito para o lado das redes sociais, etc. Mas é complexo um pouco, é um pouco diferente da nossa época, né? A gente tinha um foco muito diferente, uma determinação diferente. Eu busco nesses jovens que eu contrato essa determinação, essa vontade de fazer acontecer e não essa acomodação que, de certa forma, tudo acaba te levando para um lado um pouco mais de acomodação. Então, acho que esse é um desafio a ser superado. Ô, Justus, um ouvinte que mandou pra gente, pediu para te perguntar, e eu reforço a pergunta, querendo saber de você como foi essa questão da SAF lá do Curitiba e como que você tá aí, né, nessa questão, porque o cara é torcedor do Coxa e ele falou, pergunta pro Jus, ele tá preocupado com o Coxa aí. Como que foi lidar com o futebol assim? Não, primeiro, deixar bem claro, eu não tive nada a ver com isso. Então, assim, eu sou sócio do meu genro, Bruno D'Ancona. Sim. Numa empresa chamada Tricorp, não é Steel Corp, agora é Tricorp, é parecido o nome, que é uma private equity, que compra empresas, investe em empresas, cria fundos que investem em empresas. Criaram um fundo para uma SAF e compraram o Curitiba. Sim. Como eu sou sócio da empresa, caiu para mim, né? Sim, sim. Vira e mexe e fica... Né? Eu nunca entrei lá, nunca fiz uma reunião, não tenho nada a ver com aquilo. Torço para dar certo como negócio, né? E vai dar, e tá indo bem e tal. O Curitiba ganhou a Série B. O Curitiba subiu, tá entre os 6, agora entre os 6, tá em 7º, acho. Tá com 13 pontos, se eu não me engano. Vai pegar o Santos da Copa do Brasil? Vai pegar o Santos da Copa do Brasil, é verdade. Então, assim, o time está contribuindo, fizeram boas contratações, e o time está muito bem administrado, o trabalho que eles fizeram lá. Venderam uma parte agora do clube para aquele clube do como é que chama? Do Equador. Que agora eu esqueci o nome dos caras, é um clube muito bom, que ganhou inclusive Sul-Americana, etc. Como é o nome? Agora eu esqueci. O Equador não tem time bom, não. Não, Equador não, pelo amor de Deus. Independente chega aí ao Brasa. Independente Del Valle. Isso. São caras são bons e são bons gestores. Sim. Compraram parte do clube, entraram na gestão. Então, tem ali uma troca bacana de informação, etc. Tal. Então, não tenho nada a ver com isso. Finalmente posso esclarecer. Torço bastante. Então, torcida minha por futebol... o tricolor. Outro dia jogou São Paulo e Curitiba. É o tricolor. Eu sou um tricolor doente. Sim, lógico. E outro dia jogou o São Paulo e Curitiba e eu, obviamente, contrariando o meu genro, eu torci. Se empatasse, eu não ia ficar tão triste. Mas eu torci pro São Paulo ganhar. Boa, com certeza. Você fala tão bonito de private equity, de holdings, né? O mercado financeiro. Zuzu adora. Você viu eu lá com a roupinha. Ô, Justus, como é que você enxerga a situação do país vendo um banco master, já que você também é do mercado financeiro e fizeram uma coisa muito infeliz, né? Eu acho quase criminosa com a sua pessoa, nem sei se você acompanha, porque você não acompanha tudo, não vê a camisa do Brasil, que tentam ligar teu nome sempre com uma história que você fez no passado, uma publicidade para o mercado imobiliário, e aí fizeram, não sei se você viu isso daí. Foi uma maldade que você sabe disso. Mas como é que você vê o caso do Banco Master, que está com esse lugar que é o mercado financeiro, onde pode ter pirâmide, por aí vai, é onde a gente chegou? Infelizmente no mundo a gente vê muitas histórias, né? E aqui particularmente, em 2012 ou 13, uns 12, 13 anos atrás,
O Henrique Vorcaro, que é o pai do Daniel, me convidou para um empreendimento imobiliário em Belo Horizonte. O velho. Ele me convidou. É gente boa, viu? Aliás, os dois são. Isso eu não estou aqui defendendo, mas eles são... eu já vou entrar a minha opinião sobre o assunto, mas que eu não queria falar muito sobre isso, porque acho até um assunto super desagradável. Mas eu conheci eles na época. O Daniel tinha 30 anos de idade. Por incrível que pareça, gente, eu achei ele tão sério nas reuniões que eu falava ao pai dele, vou fazer negócio por causa dele, não por sua causa. Ele convence bem, né? E eu fiz um investimento imobiliário com eles, apenas, só um investimento imobiliário. E o Henrique falou assim para mim, vamos usar a tua imagem, então metade do investimento nós vamos te entregar, era um retrofit de um hotel, de um prédio que ia virar um hotel. Metade vai ficar para... E a outra metade eu te dou 50% de desconto para você comprar. Então ele me deu 5 apartamentos no hotel em troca da minha imagem, que é uma conduta absolutamente normal, né? Quando você é uma celebridade. É de praxe. Eu estava na televisão. Mídia for... Então é mídia por equity, né? Sim. Do empreendimento. Sim. E se metade eu paguei. Ele falou, olha, isso que você gastou em dinheiro aqui, se der errado, porque você botou tua imagem com a gente, eu te devolvo tudo. Me devolveu cada centavo. Então eu não posso falar mal do pai dele, que devolveu tudo para mim, corrigido. No CDI. Então, tudo certo, porque não deu certo. O empreendimento acabou. Aí desencavaram isso daí. Agora, eu não vou aqui mentir para vocês. O próprio Daniel me procurou recentemente, a gente conversou. Porque sabe o que é engraçado no nosso país? É o seguinte. Primeiro, a minha decepção com eles, né? Com o Daniel, obviamente, porque imaginava que nunca fosse capaz desse tipo de coisa que fez. Eu e outros empresários. Ele entrou em muitos negócios. E negociou comigo, eventualmente, porque ele falou, construção industrializada é muito legal, tal, me interessa, tal. A gente conversou várias vezes, etc. Não saiu o negócio. Ai, graças a Deus. Não teve negócio. Mas mesmo que se tivesse tido também, não ia ser um dinheiro que se eu recebesse, se o empresário é decente, aplicou no seu próprio negócio, não fez nenhuma pirâmide com o dinheiro, não pegou dinheiro. Coisas distintas. Aí é diferente, entendeu? Tem vários empresários decentes que eu conheço, onde ele investiu na rede de restaurantes, rede de academias. Ele investiu num monte de negócios. E os caras são muito sérios. Eu não vejo mal esses caras. Agora estão preocupados, lógico, porque ninguém imaginava, gente. Agora estamos sentados aqui, e se eu for um pilantra e você fizer negócio comigo, comprar uma casa minha... Eu estou dando exemplo errado, porque eu tenho muita credibilidade há muitos anos, difícil acontecer um negócio desse. Mas, difícil não, é impossível eu ser pilantra. Mas você fala com uma pessoa, fala, daqui 3 anos esse cara vai quebrar? Como é que você sabe? Então, é que tem quebra de má fé e quebra... Não, mas como que você vai saber? Não dá, quando você está sentando na mesa negociando, você não sabe o histórico. Não sabe. Não, e o histórico é o seguinte, o cara operava regularmente pelo Banco Central, aprovado pelo Banco Central, fazia todos os investimentos dele. Mercados, tinha zoom? Tinha. Eu fiquei um pouco assim na época, porque, não, toma cuidado, porque esse dinheiro todo veio muito rápido e tal. Resumo da ópera, para mim, foi uma grande decepção esse menino ter feito o que fez e agora está pagando por isso. É assim que funciona o mercado. Aqui se faz, aqui se paga. Se você errou, você vai pagar. O que não pode é um exagero tão grande. Assim, virou o tema... Porque foi a maior quebra da história do mercado financeiro. Muito, não tenha dúvida. E muito envolvimento. E esses problemas institucionais, de envolvimento, né, de políticos e tal, isso é complexo no Brasil e não é de hoje. A gente já conhece essa ótimo de muito tempo atrás, entendeu? Agora não pode botar todo mundo no mesmo bolo. Eu vejo alguns empresários nos quais ele investiu, que, de novo, repito, sei que são decentes, sei que são sérios, e que são levados, de repente, por esse cataclisma todo para dentro de um bolo que não deviam ser levados. Mas você acha que é o quê? O jeito que ele fez, o jeito que ele se mostrou? Por exemplo, o Epstein também foi a mesma coisa, né? Aquelas mansões, a ilha, o jato e não sei o quê. Todo mundo fala, pô, o cara é bom. Não. O cara é bom. Mas o escândalo do Epstein não está no que ele fez como empresário. Mas eu digo... Está no escândalo sexual, sim, com menor de idade. Certo. É outro planeta. Não, eu digo o seguinte, eu digo para todo mundo entrar na jogada... Confiar nisso é o quê? É Dizem um jeito... que as pessoas que são... que têm essa habilidade, né, de enganar os outros, eventualmente... Às vezes o cara começa com boa intenção, depois desvia, depois entra num rolo que não consegue voltar mais. Aí começa a tentar se salvar, fazendo outros negócios. Tudo pode acontecer. Aquele que eu conheci lá atrás era um menino sério, decente. Quem conheceu ele pessoalmente, o cara é um cara educadíssimo, o cara não levanta a voz com ninguém, super... Por isso que ele se deu bem conseguiu fazer esse relacionamento, essa teia de relacionamento. Eu gostava das meninas, né? Ele era muito elegante. Vamos falar. Isso é importante. Tinha bom gosto. É importante. Ele sabia selecionar... Sabia fazer festa. Não precisa ter tudo de uma vez, né? Por que não pode ter uma de cada vez? Sim. Ele só não sabia falar no sabia fazer festa. Mas é lamentável passarmos por isso, é lamentável acontecer isso no Brasil, é lamentável ter um banqueiro que
causou um dano tão grande. Sim. É uma pena, Não, gente. dano- Sim. Eu torci muito para, eu torço para esses caras que investem, que acreditam, pra fazer direito, gente. Por que não faz direito as coisas? Para que fazer assim? E networking é uma ruim coisa isso. que você trabalha. Por exemplo, até acho que é uma coisa legal para você abrir a cabeça. Nos Estados Unidos tem um negócio que tem o lobby, né? Que é uma coisa legalizada. Como é que se enxerga no Brasil? Como que a gente poderia organizar o lobby sem ser o tráfico de influência política por interesses que a gente sabe que vira um outro... Infelizmente está tão queimado isso há tantos anos, né? Essa relação promíscua entre poder público, muitas vezes, e não vamos generalizar, tá? Tá cheio de governador decente aí, tem gente muito séria na política, mas tem grande parte, né? Da raia miúda, da raia de cima, Sim. a gente sabe que criam dificuldade para poder trazer facilidade. Infelizmente, o Brasil sempre foi vítima desse tipo de coisa. O importante é o empresário não fazer isso, não subornar os políticos, tentar... dá para andar direito, gente. Quantas empresas maravilhosas o país tem que andam direito, que não fazem esse tipo de coisa. Então não podemos... Agora o empresário virou vilão, porque um empresário, ou 2, ou 10 erraram, e os outros 150, 200 que fazem direito, pagam imposto, não subornam ninguém, não fazem nada errado, são honestos. Mas, Nós Justus, temos que ter esse tipo de cabeça. Isso do empresário vilão não foi construído na cabeça do brasileiro? O cara... Porque tem bastante isso. Aquele cara, ele obteve sucesso, ele fez algum esquema. Mas, não mas isso sabe o que é? Isso é o povo brasileiro, é um povo de uma índole maravilhosa, né? No seguinte sentido, tem uma enchente, tem uma tragédia, o cara não tem nada, ele dá tudo. É isso aí. Então assim, ele tem um coração maravilhoso. Porém, nós temos... E o povo brasileiro é criativo, é divertido, etc. Nós temos uma característica que me incomoda, eu sempre falo isso. O povo brasileiro é um pouco invejoso, né? Eu sempre falo, queira ter, mas não queira que o outro não tenha. Pode até dizer que é bastante. Assim, nos Estados Unidos, você fazer sucesso, um artista, um empresário e tal, é um benchmark, é uma referência. Sim. Você se inspira na pessoa. Eu me inspirei em muita gente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como empresário, para chegar a fazer igual. Eu achava bárbaro os caras. Agora, não pode ficar ostentando no Brasil, jogando na cara. Tem uma desigualdade social muito grande no país, infelizmente. Então, às vezes isso incomoda muito. Porque, é claro, né? Aquele coitado que não tem o que comer, tá vendo o outro andando de jato, fazendo bagunça com mulheres, etc. Não tem necessidade. Eu tive uma vida muito confortável, construída com muito esforço. Eu não fico jogando. Minha mulher é uma influenciadora, acaba aparecendo coisas nossas, mas dentro de uma parcimônia, dentro de uma forma que, assim, as pessoas sabem que foi conquistado. Mas você é um cara sério, né? E você tem que ser diferente. E aí não é vergonha o que você usar, o que você conquistou. Exatamente. Mas não joga na cara da sociedade. Tem muitos empresários, muita gente que ostenta demais. Aquele que menos tem é o que mais ostenta, para te falar a verdade, né? Ou o que conquistou errado. O que tá ruim, né? O que não devia fazer. Deixa eu só fazer Justo tá animado. Tá. Candidato. Tá falando bonito. Eu vou fazer o break. Eu vou fazer o break agora para a Rede de Rádio. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Estamos com o Justus aqui. Roberto L. Justus nas redes sociais. Vai lá, Reginaldo. Ô Justus, e você foi candidato, né? Batendo na trave. Quase você foi candidato. E você seria um cara, porque é o seguinte, o que a gente vê? Vamos ter mais uma eleição esse ano, né? Para presidente. E eu não vejo ninguém traçando um rumo para o Brasil, né? O que o Brasil quer? O que a gente quer como país? O que vai ser? Porque é aquilo que a gente fala, que a gente estava falando agora. Que tem a inveja, tem aquela história cultural, por trás de toda a riqueza tem alguma coisa errada, sempre é desse jeito e sempre a gente fica patinando, nunca vai para frente. Hoje em dia a gente vê a Índia, que é o lugar que o mundo está apontando, vai ser aqui, maior população do mundo. Vai ser aqui que nós vamos focar tal, e o Brasil vai sempre ficando para trás. Você acha que tem alguém que tem uma ideia de país, que realmente, sei lá, daqui a alguns anos o Brasil vai ser alguma coisa ou vamos ficar nessa? Como nós todos gostaríamos que isso acontecesse, né? Na verdade, assim, em primeiro lugar, que nós estamos, vamos ser bem sinceros, todos nós, eu duvido que alguém que está nos ouvindo ou assistindo agora não vai dizer a mesma coisa. Estamos cansados dessa polarização. Ninguém mais aguenta isso. Essa pancadaria de um lado e de outro, essa ideologia dominando o cenário. Eu não quero nem a extrema esquerda, nem a extrema direita. Eu queria equilíbrio, eu queria o meio. Nós temos que ter um candidato no Brasil que trabalhasse pelo Brasil. Não faz que nem o primeiro-ministro da Suécia, que um dia eu li que um deles, não sei se é o atual, vai de bicicleta trabalhar e mora numa kitnet. O cara entregou 4 anos da vida dele para o país dele, para fazer acontecer serviço público de qualidade, para poder melhorar o país, né? Pensando naquilo que um governo tem que fazer, não se meter a competir com a iniciativa privada, entregar tudo que puder para a iniciativa privada. Uma mentalidade dessa jogaria o Brasil no primeiro mundo. Nós somos um país rico demais para quebrar.
Nós temos tudo a nosso favor. A energia, o agro, o pulmão do mundo é nosso. A comida do mundo é nossa. Então, assim, é tanta coisa legal para esse país, se fosse bem administrado. Mas pegar um CEO competente para fazer o Brasil administrar como se fosse uma empresa gigante que fatura 10 trilhões de reais por ano, manda embora 1 milhão de funcionários que estão lá pendurados, que não precisam, coloca ministros ganhando bônus de performance. Vamos fazer acontecer o Brasil competir com os gringos. Olha, em uma década nós somos outro mundo. A educação de qualidade, traz o exemplo da Coreia, saúde de qualidade, melhorar todo o acesso à população, uma série de coisas, parar de ficar... Não pode um país onde o plano social chamado Bolsa Família tem mais membros do que a gente com carteira assinada de trabalho. Ninguém está contra planos sociais de ajudar quem precisa. Agora não pode acomodar quase 50 milhões de pessoas num plano que inibe a vontade deles trabalharem. Então são certas coisas tão inacreditáveis, seriam tão fáceis de consertar. Fácil nada, porque administrar um país como o Brasil é muito complexo. Mas é tanta coisa na nossa cara que podia ser feito diferente. Eu não vejo assim, a gente vai votar de novo no menos pior. Que a gente faz sempre assim, né? Sempre, quem sobra pra gente votar? Ou a gente tem admiração por alguém e fala, meu Deus do céu, esse é o cara que vai resolver o nosso país. Infelizmente não é assim, não temos essa possibilidade no momento. Eu tinha um candidato que eu adoraria que fosse candidato, que é o nosso governador do estado de São Paulo. Torci muito para ele ser. O governador Caiado agora parece que vai ser também, parece ser uma peça maravilhosa. É o governador com 87% de aprovação. Acabou a violência no estado de Goiás. É um estado pequeno, 8 milhões de habitantes. Pena, porque se ele tivesse a missão de estado grande, ele seria competente também. O cara é muito competente, sério. Ilibado, o cara tem 40 anos de vida pública sem um escândalo, nunca ninguém viu falar de roubo, de sacanagem eu acho que o Caiado merece ser candidato, mas acho que ele não leva. Infelizmente não leva, mas ele merece, porque o Caiado é o que você falou. O Caiado sempre foi um cara que trabalhou pelo Estado, né? Mas acho que vai ser ele mesmo. Vai ser o Ratinho Júnior já. Então, mas o Ratinho, porque é política. O que aconteceu com o Ratinho? O Ratinho ficou sozinho. Por quê? Porque não fechou com o Moro e com o Deltan. Exato. Aí ele ficou fora. Fez a chapa. Aí falou, ó, tchau. E alguém já está dizendo mas assim, mas política é isso. Mas já estão dizendo, já política sentiu que é não tinha chance e preferiu garantir a reeleição no governo do que, né, garantir o sucessor do que correr o risco de não ganhar a eleição. E perder os dois, então, mas agora ia ser engraçado no discurso da ONU, que sempre o presidente brasileiro faz, entrar o Ratinho e falar, ladies and gentlemen, the president of Brazil, Mr. Little Mouse. Não é bonito. Vamos mudar esse nome, é Carlos Massa, né? Não é isso? Carlinhos. Não é popular. Little Mouse não dá, né? Charlie. Virou a Disney o Brasil. Charlie. Ok. Mas e você, ô Justo? Você perdeu a vontade? Já pensou em ser o CEO do Brasil em algum momento? Não, você sabe que lá em 18, já contei essa história, não vou repetir aqui, teve esse convite até do presidente Temer na época, antes do Bolsonaro. E aí a minha própria mulher falou, você vai sozinho para Brasília, né? E muita gente falou, você vai morrer nesse troço. Porque assim, um cara com o meu temperamento, com o meu jeito, não engole sapo, entendeu? É muito difícil. E se você não tiver a característica de engolir sapo, de ter paciência, de entender como funciona isso, porque bota um CEO lá que não tem poder, que depende do Congresso Nacional, que depende de uma série de coisas. Uma vez um ministro de Estado, que eu conheci muitos anos atrás, falava para mim, Roberto, vou te falar como é que funciona Brasília. Eu falei, como? Eu quis demitir, juro por Deus, gente, não é brincadeira, eu não quero dar o nome dele, que você vai ficar chateado comigo. Foi ministro de Planejamento. Falou assim, eu não pude demitir a mulher do café. Eu falei, mas como assim você não pôde? Não pude. O café era fraco, era ruim, era frio. Eu chamei o secretário executivo do ministério, falei, vamos trocar essa mulher. Não, foi nomeada pelo deputado fulano, não podemos mexer não é bom mexer com isso, é a cota dele. Então, assim, se o ministro não pode mandar embora a mulher do café, você imagina mexer num país, num anil de vespas, que é mexer nos problemas brasileiros. Por que, Justus? São dois Brasis, né? É o Brasil e o Brasa. O Brasa. Esse é o Brasa. Agora é o Brasil. Porque esse Brasil que a gente tá falando lá, que é do salário lá dos juízes. Tá falando super salários. Super salários, esse negócio que tem em Brasília. É a carreta furacão, esses empregos, esse monte de emprego e tal. E a gente financiando, né? Quem que financia? É o cara que ganha. O cara que ganha 10 pau e deixa 4 pro governo. Não deixa 4, deixa 7. Porque depois no que ele consome tem imposto em tudo. Então ele deixa 2, 3 de cara, depois vai deixar mais 3. Enquanto tiver essa moleza, a coisa continua assim. Infelizmente. Né? Infelizmente. Não tem como, assim... não tem como melhorar, não tem caminho, né? É muito triste, viu, Emílio? É muito triste a gente ver que teria tantas atitudes a tomar
para o Brasil melhorar, tanta coisa. Assim, o empresariado, a iniciativa privada tinha que ter um papel de protagonista, mais Brasil, menos Brasília. A Brasília tinha que cuidar de segurança pública, social, educação e saúde, acabou. O resto deixa para a iniciativa privada fazer, não se mete com banco estatal, com petróleo, nada, porque ali é cabide de emprego, ali que os problemas sempre foram oriundos desse tipo de coisa. Banco estatal, agora foi o BRB. Sim, cada o BRB, hora tem um problema. teve você pode olhar. a questão da Previdência do Rio. Fintech com esquema de... Os precatórios da Bahia. É só rolo. Mas a gente não aguenta mais isso. Exato. Chega uma hora que não só dá vai mais. funcionar o dia que eliminar esse câncer. Aí Não nós, vamos consegue, ter, né? aí nós vamos ter outro tipo de país. Mas quem tem coragem de fazer isso? E quem tem condição de fazer isso? Sim. Infelizmente, sempre gira nos mesmos políticos, nas Exatamente. mesmas pessoas. É isso aí. Nessa ideologia, nessa loucura, nesse nós contra eles. É uma loucura. Ninguém quer mais isso. Ninguém quer essa agressividade na eleição. Vamos preparar nosso fígado e o nosso estômago para o horário eleitoral que vem aí. Primeiro, por nível de muitos candidatos que a gente tem até pena de ver. Segundo, para os candidatos que estão aí, como eles vão se atacar e o que nós vamos ouvir. Infelizmente, é mais do mesmo e aí nós vamos de novo optar pela opção que a gente acredita que é menos ruim para o nosso país e não a melhor. Ô, Justo, você falou, né, que foi lá antes do Bolsonaro, conversaram com você. Se por acaso tivesse alguém que você considera um cara que você admira, por exemplo, você citou o Tarcísio aqui, se ele te chamasse para integrar, eu preciso de você numa área aqui, não sei, que seja, você toparia ter um cargo com um cara que você fala, esse cara eu admiro, eu acho que funciona, que nem o Bolsonaro teve o Salim Matar, né, que acabou também abandonando por conta disso, falando, pô, é tudo tão difícil, vou sair porque eu não consigo fazer o que eu gostaria de empregar. Mas se tivesse alguém lá na presidência, que você admira, que você acha bacana, você toparia entrar no governo para ajudar de alguma forma ou não? Assim, brincando, um empresário amigo meu fala assim, mas os caras podiam convidar você para vice, igual o Alckmin, né? Assume Ministério da Indústria e Comércio, né? Você fica com os negócios, né? Um vice-empresário pode ajudar muito a eleger, como foi o caso do Lula com o Coteminas, lá o Zé Alencar. Sim. Então, assim, acham que é um momento interessante. Eu falei, mas gente, pelo amor de Deus, isso aí não... É brincadeira. Vice do Lula aí, ó. O Lula tá procurando um vice. Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Justus e Lula. Tá fácil. Tá fácil, né? Você consegue uns votos lá do... Mas você toparia alguma coisa assim para ajudar o Brasil? Porque, né, como a gente tava falando, às vezes um cara que você admira e você fala, pô... Tudo que a gente puder fazer pelo nosso país, se fosse, por exemplo, um Caiado é um cara que eu admiro muito. Né? Trabalhar com o Caiado, ajudar a eleger ele, o próprio Tarcísio. Então, assim, são caras que realmente eu não saberia te responder agora, que depende de uma série de aspectos a serem avaliados. Mas não negaria de cara... A ideia de nós empresários ajudarmos o nosso país tem que estar sempre clara na nossa mente de si, mas aí dentro de um ambiente que a gente acha que realmente vai funcionar. Para pisar naquele lamaçal lá, não tem a menor vontade. Tem que estar bem calçado. Prefiro ficar torcendo de fora e fazendo o meu papel de empresário, dando emprego, criando. Esse é o maior plano social que nós podemos ter na vida. Emprego. É isso que nós temos que fazer, oportunidades, emprego, crescimento, investimento. Eu investi no meu país, eu podia morar fora. Tinha recursos para estar lá. Tenho casa em Miami, podia estar morando lá. O que eu estou fazendo aqui? Você tem lá outro nível. Sunny Island. Justus, e TV? Você fez muita coisa. Na TV, muita gente pergunta, inclusive aqui no chat, você volta pra TV? Tem algum projeto ou esse capítulo da sua vida já acabou? Ô, Sam, eu fiquei 16 anos na TV. Sim. Eu fiz tudo que eu postaria. Você imaginar, que as pessoas nem lembram, né? Eu fiz o Aprendiz. O Aprendiz eu lembro. Eu fiz reality show, que foi o Aprendiz. Eu fiz a Fazenda 2 vezes. Isso eu não vi. Nem combinava comigo. Eu fiz 1 contra 100, que era um programa muito legal no SBT. Silvio, eu fiz o Topa Não Topa das maletas que o Silvio Santos fazia. Eu fiz o Roberto Justus Mais, que era um talk show falava de temas, etc. Muito legal aos domingos à noite. Então, assim, eu fiz tudo que eu queria na TV. Toma 3, 4, 5 meses do ano teu. Não dá para trabalhar, ser CEO de empresa e estar na televisão. Eu competia com os apresentadores sendo empresário e competia com os empresários sendo apresentador. Então eu virei um pato, nem voa nem nada, não consegue fazer nada. Então assim, eu tenho que escolher. Eu amo o mundo dos negócios. Então apesar da minha idade, eu ainda estou bem conservado para poder entregar mais. Hoje em dia, os 70 atuais dos bem cuidados é os 50 do passado. Ninguém diria que
que o Emílio já tem quase... 80. Quase 80. Né? Eu tô com 80. Ele é bem mais novo. Eu tô com 80, mas de Jovem Pan. Mas enfim, então TV não dá. Olha lá, ó o Justo. Olha, isso aqui eu tinha 15 anos de idade. Caramba, velho. Ligado? Hoje é capa do Pinto Mole. Isso é. Ele foi. Você não lembra que vocês saíram Ele saiu no juntos? Pinto Mole. Que isso? Capa Capa dupla. da revista, pô. É a revista que o Muito Emílio... mole. Eu, ele, o Ronivon. Ronivon saiu. Otávio Mesquita saiu no Pinto Mole sério, também. fala nisso. Você não lembra Lógico dessa que época, saímos, pô? porra. Foi um sucesso. Lá, o Quero lembrar que eu sou governador casado. também, o Dória. casado com O a Dória mãe saiu no e Pinto Mole. tá? Festival de pullover de Campos Jordão tinha o desfile do Pinto Mole que vocês fizeram. Da Vamos sunga, respeitar. Sunga de crochê. A revista Pinto Mole era um clássico. Era outra época, meu. Ô, Justus. Pô, você Mas sabe você tá na revista também, não? Não, Ele foi capa. zoeira. Ele é o saco abacate, é outra revista. Deixa eu falar um sério agora. Você sabe que você é um cara que você é meio polêmico. Porque eu concordo com muita coisa que você fala que eu concordo. Sim. Mas Com o que você não a concorda? tendência é populista. As pessoas da querem turma é. ser enganadas. É isso Exato, aí. a turma gosta. Entendeu? As pessoas querem se enganar. Por exemplo, o Donald Trump. O Donald Trump é um cara muito populista. E é o cara que dominou a eleição. Então tem que ser populista aqui. E você é um cara que fez o aprendiz. Desse jeito que você está, você não ganha a eleição. Porque você está sendo então. muito sincero. E muito realista. Muito honesto. Por né? isso que eu falei que eu não combino com ser governante ou ser para fazer média com ninguém. Não Exato. consigo. Eles brincam que eu sou sincericida. Eu falo o que os outros pensam. Eu falo tudo que eu penso. Eu vim para cá, não fala de tal tema, não fala de tal tema. Eu falei, não, juro por Deus, minha assessoria ligou aqui, olha, não Pelo pergunta amor de tal Deus. coisa. Eu mandei ligar de volta e falar, fala para perguntar o que eles quiserem. Não tenho Boa, nada. isso aí. Quem não tem rabo preso, não tem problema de falar o que pensa. Claro que eu não sou grosseiro e mal educado, também não vou ofender ninguém. Mas eu tenho direito de falar o que eu penso porque eu não devo nada a ninguém. O problema é que tem que fazer média um Donald Trump que tem problema com Epstein, que tem problema não sei aonde. Conheci ele pessoalmente na época do aprendiz. É um ele ególatra era total. Como é que é? Como foi sua relação com É ele? um né? ego puro. Tudo bem, você tem um pouco de vaidade, eu também tenho minha vaidade e tudo. Agora, eu não sou o centro do universo, como ele acha que ele é, né? E tem boas limitações intelectuais, tá? A conversa com ele não flui assim, sinceramente. Não é tudo isso que ele já vende, quebrou né? 5 vezes. Coisas imobiliárias. É complexo, o cara é complexo. Agora, eu gostei que ele tirou o Maduro, gostei que ele atacou o Irã, essas coisas eu gosto. Agora, porque o cara que financia o terror mundial tem que ser atacado mesmo. E o outro que só é amigo do nosso presidente, mas é um ditador que destruiu um país Ferrinho, chamado Venezuela, tem que sair também. Então essas coisas, eu acho que ele tem coragem de fazer, coisas que nenhum presidente americano teve nas últimas décadas, né? Então isso a gente tem que admirar. Agora precisa ver se ele vai saber parar na hora certa também. Mas enfim, de resto, não posso apoiar um cara também que tem esse estilo, é o que você falou, né? Populista no sentido de radical de direita, só ele sabe tudo, ele é bom em tudo, ele entende de tudo, quando é o meio contrário, né? Mas essa é a tendência, né? E nós vamos aqui também, não adianta ter terceira via aqui, que são esses dois aí. É a mesma eleição. É a mesma eleição. É uma continuação. É a terceiro turno inteiro. Não teve, a gente não teve desde quando teve as manifestações lá 2013. 2013, as manifestações sempre teve julinas. terceiro turno. Aqui Não teve, você não pegou. Não tem um novo nome, né? Agora, seja lá quem vier, vamos torcer pelo nosso país, né? Eu sempre falo isso. Eu não votei no presidente Lula, mas eu torci para o governo dar certo. Eu falo assim, eu não sou aquele que fica gorando. Vamos perder 4 anos de vida, vamos torcer para dar certo, vamos torcer para fazer direito. Tudo bem, não adiantou muito torcer, mas a gente Torceu pro São Paulo, torceu pro governo. Nesse caso, a gente tem que torcer pra se ferrar menos. Vai, Brasa. Do Oscar, eu e Emílio, estamos chorando lá, não adianta. Eu vou dizer uma coisa para você, eu torci muito esses 4 últimos Copa, torce pra tudo. Eu também torci muito. Torcer, eu torço. Mas não adianta. Só que Deus não me ouviu. Torce contra o país, fala a verdade. A gente tem que torcer para dar certo. Eu torço. Se o povo escolheu, a democracia disse, o povo escolheu, nós temos que aceitar. Sim. Então, assim, o que vier, vai vir. Eu não vou desistir do Brasil, independente de quem vai ser o nosso novo presidente. Tenho minhas preferências, mas não vou desistir do país. Eu torço pela minha audiência. É isso aí. A audiência desse programa, Justo, é tudo cara bacana, Aqui, ó. trabalhador. Aqui sentadinho. Aqui, ó. É tudo, é uma galera legal que acompanha o nosso programa. Esse reizinho que eu não entendi. Majestade. Audiência
audiência. Isso, ele representa, Estou aqui representando toda a audiência do Pânico. É a nossa audiência. Ele representa Cada todo dia vem mundo. um ursinho também. O ursinho, ele faz uma homenagem pra dança você. sensacional. Você dançar com ele. E ele Nosso fala, chefe. fala, ursinho. É o o que Celso você quer Russomano. saber do Faz uma Justo? pergunta aí. Fala, não. Ele canta e eu danço. Oi, Manda ele dançar. É o Celso Russomano. Foi uma É isso musiquinha. aí. Ô Justus, quero agradecer sua Imagina, participação é um aqui no prazer. Pânico. Foi muito legal. Da E, hora. pô, espero que você volte Deu sempre aula. aqui.